Eu quero saudar todos na paz do Senhor. Na paz do Senhor. Eu quero agradecer a todos que acompanham o estudo que eu dou pelo YouTube. Meus prezados e diletos ouvintes da Palavra de Deus, eu não copio de ninguém. Foi Deus que me deu a sabedoria e a inteligência. E a teoria, como eu me adaptei, procurando especificar-me na Palavra de Deus, então o Espírito Santo, ele me esclareceu. Sou bacharel em teologia, tenho direito religioso, sou juiz de paz, sou bancário, curso de consultoria e sou pastor. Graças a Deus, foi dom que Deus me deu. Fui chamado em 1999 para o ministério do Santo Evangelho da Palavra de Deus. Escolhido como está em Atos capítulo 1 e o versículo 12. Eu dou graça àquele que tem me confortado e tem me feito por fiel, pondo eu no seu ministério da sua palavra. Eu não gosto de escutar coisa de fábula e nem mentira, mas eu gosto de esclarecer a palavra de Deus. Eu, como pedagogo, sou professor pela Universidade Brasileira, formei-me como professor e gosto de pesquisar, esclarecer a palavra de Deus, como ela é. Não para induzir as pessoas, mas para ensinar eles, para esclarecer a eles, porque para isso Jesus me deu inteligência e entendimento. Eu quero abordar nesta tarde a palavra de Deus que está escrito em troca da antiga aliança pela nova. A antiga aliança, meus amados e diletos ouvintes e irmão em Cristo, é um fundo de pano para o Evangelho de Cristo. A antiga aliança, que quando Jesus disse nova aliança, é o sangue da nova aliança, agora tudo é novo. O antigo, ele serve como fundo. Agora tem que se dirigir no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz nova, torna antiguarda. A primeira, ora, aquilo que se torna antiguardo é envelhecido. Está preste a desaparecer. Hebreu, capítulo 8, versículo 13. Você vai achar esta palavra que eu estou falando. Toda vez que abrimos as páginas do Velho Testamento, devemos sempre colocar como pano do fundo o Evangelho de Cristo, para que não tornemos a pé da letra, para que não fiquemos no pé da letra. Como mandamento divino, ordenando aos discípulos de Jesus muito dos preceitos da antiga dispensação que durou de Moisés a João Batista. Mateus capítulo 8, versículo 13. Mateus capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 16. Os quais não podem e não devem ser aplicados na nova dispensação em que estamos vivendo há cerca de 2 milênios. A lei antiga, determinada por Deus para vigorar em Israel por cerca de 1440 anos, prescrevia
morte por apredejamento, em razão de determinadas transgressões daquela lei, dada por meio de Moisés. Como maldito, Deus deveria se anunciar a si mesmo, publicamente, o leproso. Proibidos e estava vários alimentos classificados como impuro. Sacrifício de animal oferecido para cobrir o pecado. E muitos outros preceitos civis e cerimonial, além dos moral. Deus, pela lei, revelava que era juiz do seu povo e ensinava ao mesmo tempo quanto é oposto ao pecado. Todavia, em sendo juiz e também Pai bondoso, amoroso, misericordioso, perdoador e salvador, e como revelou isto, já que os preceitos da lei antiga poderia ofuscar tais atributos relativos à sua completa longanimidade, amor e bondade. Jeremias 31 e 31. Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31 e 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante eu os havei deposado, diz o Senhor. Diz o Senhor. Jeremias 31 e 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor na mente, lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lá escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, Israel. Jeremias 31 e 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Dele diz o Senhor, pois perdoarei a sua iniquidade, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8 e o versículo 7, capítulo 8, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscando lugar para a segunda. Hebreus 8 e 13. Quando ele diz nova, torna antigada a primeira. Ora, aquilo que se torna antigado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a aliança, receba a promessa da eterna aliança, aquele que tem sido chamado. Hebreus 10 e 9. No capítulo 10, versículo 9 de Hebreu, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Agora é com Jesus. Não tem nada mais do Velho Testamento, da Velha Aliança. Agora é com Jesus. Tudo é com Jesus. A nova aliança. Hebreu 10 e 9... O Hebreu 10 e 10 está concretizado na sua mente. A lei da nova aliança, do Novo Testamento, do Evangelho da Graça, pela qual se revogou a primeira. É chamada pelos apóstolos de lei régia. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Porque prescreve o amor ao próximo,
sem qualquer tipo de condenação legal, conforme ocorria na primeira, apesar de também prescrever o amor ao próximo. Assim, a lei do amor de Cristo não vigora pelo cumprimento de ordenança cerimonial e civil, como a primeira, mas simplesmente por fé, graça, misericórdia e arrependimento. A punição dos malfeitores e designada para as autoridades civis de cada nação, conforme determinação da parte de Deus, não é, portanto, uma característica ou atribuição do Evangelho pela qual se oferta a libertação do espírito, o julgo e condenação do pecado. A lei do Evangelho é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O amor nunca busca o mal ou o que seja do próprio interesse. Não se conduz inconvenientemente. Não é preconceituoso. Enfim, o amor faz somente o bem. Em Mateus capítulo 22, versículo 35. E um dele interprete da lei, experimentando-lhe, e perguntou, Mateus 22, 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mateus 22, 38, este é o grande e primeiro mandamento. Mateus 22, 39, segundo semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 40, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Meu prezado e dileto ouvinte, irmão em Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quem ama não engana. Quem ama não traz as coisas para ele sobreviver aos outros sofrer. Eu não vivo de igreja, eu não vivo de dízimo nem oferta. Eu também não proíbo ninguém a atribuir. Mas cada um tem que trabalhar com a própria mão para ser digno do direito da obra de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Poderia haver uma lei melhor do que essa? No episódio da mulher adúltera, que Jesus livrou da condenação por esbredejamento, Jesus livrando ela, podemos constatar o quanto ela realmente mudou a antiga lei por uma nova, porque pela antiga ela deveria morrer apedrejada. E por isso que é ordenado por Cristo aos cristãos na Bíblia que faça o convite da salvação pelo Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares da terra. Mateus 16, 15 disse-lhe, ide por todo o mundo e pregais o evangelho a toda criatura. Este convite consiste basicamente no oferecimento gratuito que ele está fazendo na sua própria justiça divina, amor e misericórdia para perdoar todos os nossos pecados e justificar a todos o que nele crerem, de modo que seja livrado da condenação para recebimento da vida eterna. E que Deus nos ajude, acompanhe no próximo estudo o que sobra do estudo em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados e diletos ouvintes da palavra.